Então, lá para as tantas dos livros, ele aponta uma questão que ele chamou de disfunções semânticas, ou seja, atos que muitas vezes nós cometemos corriqueiramente, que são problemas de comunicação. Então ele catalogou em 7 tipos de disfunções. A primeira ele chamou de opinionite, que são pessoas que falam suas opiniões como se aquilo fosse verdade. Por exemplo, a pessoa tem uma crença que só investir em imóveis dá dinheiro. Então aí ela diz, só imóveis dão dinheiro, como não existisse nenhuma outra forma, né, de ganhar dinheiro. O segundo disfunção seria a todite, né? Então seria aquela pessoa que diz assim, todos os políticos são desonestos. E a gente sabe que por mais que existam políticos desonestos, mas existem políticos efetivamente honestos. E basta que exista um político honesto para que essa afirmação de todite seja falsa, né? A terceira disfunção seria justamente o dualismo. A pessoa visa colocar na parede uma pessoa e ela vai dizer, você é contra ou a favor da gente? E nesse sentido são pessoas que só pensam no preto e no branco, se você está com a gente ou se você está contra a gente. Você tem também a questão do deverite. Então são pessoas que dizem assim, pô, você deveria trocar esse carro, hein? E são pessoas que oferecem conselhos sem que você tenha pedido, né? Você tem o dogmatismo, né? Que são pessoas que querem impor as ideias delas sem nenhuma espécie de objeção, né? O sexto caso seria a rotulagem, por exemplo, virar para a pessoa e dizer isso é fascismo. São pessoas que rotulam as atitudes de outras pessoas, né, no caso. Em último lugar, seria o sarcasmo negativo, que, digamos assim, se você, por exemplo, um professor falando, se você estudasse, não faria perguntas tão cretinas quanto você. E, de certa forma, o sarcasmo não é muito construtivo, né, nas relações entre as pessoas. Então, ele aborda como proposições, né, para a pessoa próprio se policiar quando ela percebe que está entrando num desses 7 vieses. Para opinionite seria a própria pessoa assumir o julgamento como sendo algo seu, né, a sua própria opinião, e não como sendo uma realidade de fato. Então, em vez de a pessoa falar só imóveis dão dinheiro, ela diz, na minha opinião, o melhor negócio é investir em imóveis. Então seria a pessoa assumir a sua opinião propriamente dita, do que tentar tornar a sua opinião um fato universalmente aceito, né? Para todite, o ideal seria usar limitadores e quantificadores. Por exemplo, em vez de dizer todos os políticos, eu poderia dizer a maior parte dos políticos brasileiros são corruptos. Ou então, alguns políticos brasileiros são corruptos. E para a questão do contra ou a favor, a ideia é você falar numa escala de cinza, e você vai dizer que em alguns aspectos você concorda, em outros você não concorda, né? Usar a questão da escala de cinza, que só porque uma outra pessoa fala, um outro grupo fala alguma coisa, que você não precisa dar
amém a todas as decisões grupais, né? A questão do deverite, né, que o cara diz que te dá sugestões e conselhos que você não pediu. A ideia seria se falar o que você faria na pele dele. Seria praticamente você dizer assim, olha, se eu fosse você, eu acho que eu trocaria de carro. Seria uma forma mais leve de dar conselhos sem necessariamente falar como se ele realmente devesse, né? Falar de você em vez de dele. O quinto aspecto, que seria o dogmatismo, seria assumir as próprias conclusões, né? Seria que dizer, baseado nisso, eu acho que a melhor solução é essa. Então, em vez de procurar impor, assumir as próprias conclusões, né? Liberar o outro para que ele assuma suas próprias conclusões, né? O sexto, que é a rotulagem, dizer isso é fascismo, a solução para isso é a especificação. Então você vai dizer por que você acha que é fascismo, né? Você vai especificar. Não é só isso é fascismo, tal atitude específica, você especifica qual é a atitude, é uma atitude típica de um fascista. Um fascista, e aí você define o que é o fascista, né? Você vai especificar o que você achou na conduta do outro, do que é o fascismo, né? E muitas vezes as pessoas nem sabem, né, o que é aqueles rótulos que elas usam nas outras pessoas. São pessoas que nunca se deram ao trabalho de ir ao dicionário ou mesmo na Wikipédia para ver o que é efetivamente aquele rótulo que é usado. E o sarcasmo seria, talvez, em vez de falar, nesse caso que você ofende a pessoa, né, chamando a pessoa de cretina, seria você talvez sugerir, assim, talvez você devesse estudar para melhorar suas perguntas. Seria uma forma de incentivar sem chamar a outra pessoa de cretino, né?